Olá escritor, olá escritora, aqui é o Sidney Guerra do Escreva Seu Livro e hoje nós vamos falar sobre os 3 erros que os escritores cometem no Facebook. Roda a vinheta aí. Vamos lá, agora vamos falar sobre os 3 erros, que os escritores mais cometem no Facebook. Uma coisa que eu tenho visto, uma coisa que incomoda bastante muitos dos leitores, e eu tenho certeza que se você está cometendo algum desses erros, dá uma pensada, dá uma reavaliada no que você vem fazendo no Facebook, para que você amplie os seus resultados e que você consiga que mais pessoas leiam o seu livro, não é verdade? Então vamos lá. Erro número 1, que é impressionante como a quantidade de gente que eu vejo cometendo esse erro, que é o seguinte: escritores que tentam vender livros para outros escritores. Muita gente não nota isso, mas escritores, eles querem vender os livros deles e não comprar ou ler o livro dos outros. Sim, tem um monte de escritores aí que acabam lendo o livro de outros autores. Mas eu posso dizer, até com uma certa segurança, de que a grande maioria não está interessada em ler o livro de absolutamente ninguém. A grande maioria está interessada em vender o seu próprio livro. Então veja, é um grande desperdício de energia da sua parte se você está tentando vender livros para outros escritores. Se você está entrando em grupos, então assim, eu vejo muitos grupos de escritores, e a primeira coisa, às vezes eu vejo grupos com 10 mil, 20 mil inscritos lá no Facebook. Aí quando você vai ver, você rola, a timeline lá, você vê trocentos mil anúncios. Compre meu livro, está em promoção, meu livro na Amazon, leia meu livro no Wattpad. E você vai ver, tem uma curtida, ou então, grande maioria das vezes até 0 curtidas, 0 comentários. Ou seja, é uma estratégia que não está funcionando. Para quem que você tem que vender o seu livro? O seu livro você tem que vender para o seu público. E o seu público, em geral, não é o outro escritor, a não ser que você escreva livros específicos para outros escritores. Mas eu acredito que, assim, 99% dos casos não é o seu caso, Você tem que procurar, se você está escrevendo um romance, você tem que publicar, você tem que divulgar para quem gosta de romance. Se você está escrevendo um livro de não ficção, e dentro de não ficção você tem N assuntos, você tem que buscar aquele assunto que as pessoas estão interessadas. Então, se você vai falar sobre pintura de parede, é um exemplo de um livro de não ficção, pintura de parede, você tem que procurar quem tem uma casa ou um apartamento e gostaria de não precisar pagar um pintor, ela quer ela mesma fazer. Então, você tem que procurar gente que quer aprender a pintar uma parede. Outro exemplo, você gosta de escrever sobre terror, livros de terror. Você tem que procurar grupos de gente que gosta de terror. Aí inclui filmes de terror, literatura de terror, enfim, você tem que ir para outros mercados, entendeu? Porque o seu público, ele não está necessariamente escrevendo livros, ele está procurando livros para ler. E não necessariamente são escritores, aliás, a grande maioria não é escritor. Então é esse público que você tem que buscar, fora do ambiente da escrita, tá ok? Erro número 2. São aqueles escritores que só pensam em vender livros e não se preocupam com o seu próprio público. Então são aqueles escritores que ficam... Tudo que eles fazem na internet é buscar fisgar alguém que compre o seu livro. Então fica com aquele negócio de compre meu livro, aproveite, compre meu livro, sem se preocupar em explicar para as pessoas a importância que o seu livro tem. O que o seu livro ele vai agregar na vida de uma pessoa? O que o seu livro vai trazer de bom para aquela pessoa, para aquele futuro leitor, que faça com que ele coloque a mão no bolso e compre um livro seu, ou o quê? Ou até mais simples. Vamos imaginar que até que fosse de graça o seu livro. Por que a pessoa perderia 3, 4 horas da vida dela lendo o seu livro? Então muito que eu vejo são escritores que ficam reclamando da vida, reclamando que não existe leitores, reclamando que não há leitores no Brasil, que ninguém se interessa por leitor brasileiro.
que há preconceito. E de fato, quando você parar para prestar atenção, na verdade, a pessoa não está construindo um relacionamento com o próprio público dela. A pessoa ela não está preocupada em fazer com que entendam a importância do seu livro, né? Então isso é uma coisa bacana, faça isso. Em vez de falar do preço do seu livro, em vez de falar quanto ele é barato, em vez de reclamar que as pessoas não compram livros, tente mostrar o valor da sua obra para essas pessoas. As pessoas, elas compram ideias, elas compram pessoas, elas não compram um objeto. Você tem que sempre partir para o emocional, nunca para o racional da pessoa. Racional é você falar de preço, né? Falar, meu livro custa tanto, meu livro tem um tamanho médio, 14 centímetros por 21, ou meu livro é grande, 16 por 23 e tem 500 páginas, 100 páginas, 1000 páginas. Quem quer ler um livro não está interessado nesse tipo de informação. Quem quer ler um livro, ele quer saber o conteúdo, se aquele conteúdo que vai chegar até ela, se aquele conteúdo vai valer a pena, vai valer a pena ela passar 2 horas, 5 horas, 5 dias lendo o seu livro. Então sempre preze por mostrar para as pessoas o que elas vão encontrar dentro do seu livro. Terceiro erro, são os escritores que querem economizar ao máximo na divulgação. Aliás, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para entender. A pessoa já investiu na produção do livro, já investiu na capa, já investiu na diagramação, já investiu o tempo dela escrevendo, às vezes meses, até anos, e chega no momento crucial, que é fazer com que o mundo conheça o seu livro, que as pessoas saibam que você existe como escritor, que existe um livro, né, que você lançou, você não quer gastar mais nada. Sem gastar nenhum centavo, elas acreditam que ficar postando incessantemente, às vezes eu vejo o mesmo post repetido nos grupos 1 milhão de vezes, às vezes postagens sem nenhum contexto, as pessoas colocando sem nenhum contexto, escreve uma frase, comenta um outro escritor ou uma outra pessoa comentou alguma coisa no Facebook, e você logo embaixo você comenta, sim, gostei, legal, compre meu livro, aí você coloca o link para a compra do seu livro, né? Esse tipo de abordagem tem eficiência zero, não funciona. O mais correto é que você pegue uma parte do seu orçamento e que você faça anúncios, porque o Facebook ele tem lugar específico para fazer anúncios, né? Que são os Facebook Ads. Lá você consegue fazer um anúncio, direcionar para a pessoa correta, para o tipo de público que você quer, por idade, por localização, por faixa de renda, enfim, você tem de gostos pessoais, você consegue fazer toda uma triagem ali e você consegue atingir o seu público cirurgicamente. Aliás, eu tenho já um vídeo, vou até colocar aqui em cima aquela informação, você pode clicar aqui que você vai ver que tem um link para um outro vídeo meu que fala sobre o Facebook Audience Insights. Esse vídeo ele te ensina exatamente como que você vai encontrar o seu público, tá? Aproveita essa aula, você vai aprender muita coisa com ela. Aqui no final do vídeo eu também vou colocar o link para você poder acessar e aqui na descrição provavelmente eu vou colocar também. Então assim, assista esse vídeo depois desse aqui que você vai entender muito melhor. Se você já vem cometendo algum desses 3 equívocos que eu listei aqui para você agora, dá uma pensada e tenta levantar quanto você conseguiu de novos leitores a partir dessas atitudes que você tem tomado. E conta pra mim, coloca aqui nos comentários, diz pra mim, olha Sidney, eu nunca consegui resultado, então eu conheço escritores que tentaram e também não têm tido resultados. Me diz qual é o sentimento que você tem quando alguém publica dentro das suas postagens ou tenta empurrar um livro para você sem pedir permissão, né? Acaba sendo até grosseiro. Vamos dividir essas experiências, vamos contar, assim outros escritores que também estão cometendo esses erros, eles podem avaliar a si mesmos para ver se essas atitudes estão gerando resultado satisfatório ou não. Eu acho que isso que é mais importante, a gente, como escritor, né, a gente se educar para a gente ter melhores resultados com menos esforços, tá ok? Então aí, dá seu joinha também nesse vídeo se você gostou, compartilha com os seus amigos e vamos nessa! Vamos melhorar aí nossos resultados. Um abraço, tchau, tchau.